Bom dia a todos, todas, todos. É com muito prazer que hoje eu recebo aqui o professor Fernando Mattioli. O Mattioli vai falar para a gente um pouquinho, né, sobre a questão da Bíblia enquanto fonte histórica, né, esses usos da Bíblia. Ele vai ter a gentileza, né, há muitos pedidos, porque esse é um tema que sempre atrai muita atenção das pessoas, então me pediram bastante, então há muitos pedidos, né, de voltar a tratar desse tema, que a gente já falou um pouquinho aqui, no nosso canal do YouTube, e então hoje, gentilmente, né, o professor Mattioli aceitou, então, o convite para vir para falar desse tema para a gente, então ele vai apresentar a palestra, né, História e Processos Formativos da Bíblia Hebraica. Mas antes, eu vou pedir, então, para o professor Mattioli se apresentar um pouquinho. Então, bom dia, Mattioli, um prazer ter você aqui. Então, para começar, queria pedir que você se apresentasse um pouquinho antes de começar a sua palestra. Oi, Marina, eu que agradeço o convite, tá? Agradeço você, agradeço a sua instituição, a UFBA também, aos teus alunos, né, que estão aqui para prestigiar a minha fala, né? Não sei se eu mereço tanto, mas eu espero trazer alguma contribuição para eles. O número de pesquisadores no Brasil que tem trabalhado com essa temática é bem menor do que esses professores, né, que se desenvolveram academicamente em Grécia, em Roma. Então, vira e mexe, eu recebo um convite, né, para comentar um pouco sobre Israel, sobre o Antigo Oriente Próximo, né, para matar algumas dúvidas, às vezes, que eles têm e que seus alunos têm. Tá? O meu interesse por essa área de pesquisa já começou há bastante tempo, quando, antes do mestrado, eu me envolvi com uma literatura, né, para além de uma literatura oficial, que seriam textos não canonizados relacionados à Bíblia hebraica e à cultura hebraica. Né? Então, no mestrado, eu trabalhei com a influência desses textos, basicamente aqueles que foram encontrados nas margens do Mar Morto, que são popularmente conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Eu trabalhei a influência desses textos na literatura ínica cristã. Eles estão ali presentes. E aí, já no doutorado, eu só troquei os documentos, né? E aí eu acho que eu fui para um lugar que eu me encontrei, né, mais bacana para mim, sobre a legislação. Então, comecei a dialogar um pouco mais com o passado e com o presente, entendendo como esses textos eles interpretaram as tradições antigas no que se refere à legislação e como eles puderam aplicar isso, porque aí eles já não tinham tanta liberdade assim, uma vez que estavam em um contexto greco-romano e eles não conseguiam fazer ali o que queriam, né? Desculpa, interromper um segundinho. Inclusive, tem uma palestra sua aqui no canal, né, que você toca um pouquinho essa questão. Então, quem quiser assistir, né, clica aqui no canal do YouTube que tem essa palestra falando um pouco, né, dessa documentação. Ah, legal. Ela está aí, então? Tá aqui. Aquela palestra Bacana. que a gente, uns anos atrás. Isso. Então, hoje eu sou professor aqui da Universidade de Pernambuco, no campus de Petrolina. Faço uma dobradinha com um professor de antiguidade clássica também, então acho que os nossos alunos eles acabam estando bem supridos até aqui, né? E é com muito prazer que eu recebo o convite da Marina, de outros colegas, às vezes, para trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, tá? Essa é a minha apresentação, Marina. Então, quando quiser começar a sua palestra. Tá bom, então agora vamos lá, né? Eu preparei a minha fala aqui, tendo como público-alvo, né, já porque a Marina me notificou disso, né? Então são os alunos de graduação do primeiro ano de História. Eu estou pensando a minha fala aqui para 40, 50 minutos, com as perguntas de vocês também. Não pedindo desculpas de maneira antecipada, mas eu sei que eu vou lidar com um arco temporal de mais ou menos 600, 700 anos,
Então, eu vou ter que resumir 700 anos aí em 50 minutos, entendeu? Vocês vão ter que confiar muito em mim, nas coisas que eu falar, porque eu não vou conseguir provar tudo para vocês, né? Então, é muito tempo. Então, por isso eu digo que muito do que eu disser aqui para vocês está um pouco incompleto, mas eu tentei, né, com alguma competência, escolher os melhores momentos, né, fazer as melhores conexões para criar uma coluna vertebral aí de um pressuposto início até um pressuposto fim, tá? Agora, se a gente conseguir colocar o slide que eu preparei para vocês, tá certo. Então tá, gente, esse aí é o título, né, da minha fala aqui com vocês. Ali está o site, depois eu apresento ele um pouquinho mais para vocês. Então, como é que eu começo, né? Eu preciso dizer, primeiramente, para vocês que essa Bíblia que eu vou me referir, né, não necessariamente é essa Bíblia que você tem em casa, certo? Então, lidar com Bíblia é bastante interessante, mas, ao mesmo tempo, envolve estabelecer algumas dimensões, fazer uns redimensionamentos. Eu estou tratando da Bíblia hebraica, que é a primeira parte da Bíblia que você provavelmente tem em casa, a primeira parte da Bíblia que você conheceu na igreja, certo? Essa Bíblia hebraica é conhecida por quem é cristão como Antigo Testamento, tá? Os judeus de hoje, eles chamam essa Bíblia hebraica de Torá, né? É um termo mais técnico, tá? Que é técnico para nós, para eles não tanto, né? Mas é o termo Torá. Existe um termo mais específico ainda, chamado Tanar, né? Essa Tanar é a junção de três partes, que é a Torá, que é a divisão da Bíblia hebraica. A Torá, que são os textos da lei, os Neviim são os textos proféticos, e os Ketuvim, que são os escritos, né? Então, somando a primeira letrinha de cada uma dessas seções, você tem o nome Tanar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, de onde vem esse texto da Tanar, da Torá. Antes disso, eu quero dar uma contextualizada nas principais descobertas de textos antigos orientais para vocês, e já não vou me furtar de acrescentar alguma coisa, alguma contribuição desses textos para a formação dessa Bíblia hebraica, né? Então, eu coloco aqui uma sequencinha incompleta também. Nós temos outros materiais, como, por exemplo, no início do século XX, a descoberta do Código de Hammurabi, que eu não coloco aqui, porque a minha intenção foi colocar coleções, né? Então, a Biblioteca de Nínive, em meados do século XIX, a Guinnessá do Cairo, pouco tempo depois, as cartas de Amarna, a descoberta dos textos de Mari. Mari é uma cidade a norte da Mesopotâmia, e, por fim, de maneira bastante casual, em 1947, parece que já não ligado a esse ciclo de descobertas até Mari, né, os manuscritos do Mar Morto, tá? Então, esses textos, eles mostraram algumas coisas para nós que viriam a ser encontradas na Bíblia hebraica. Por exemplo, ali na Biblioteca de Nínive foram encontrados tabletes de argila que relatam o dilúvio mesopotâmico, tá? Então, nós conhecemos no texto de Gênesis, que está ali como o primeiro livro na Bíblia cristã, né? Ele esse relato do dilúvio, ele foi por muito tempo, né, pensado como uma coisa originária dos hebreus, tá? E depois, com a descoberta desses textos, a gente viu que não era, tá? Ali, com as cartas de Amarna, com
a descoberta dos textos de Mari, né, uma coleção muito importante, nós aprendemos pela primeira vez a origem dos patriarcas. Né? Aquela história de Abraão, Isaac e Jacó, ela já estava presente nos textos de Mari, que são do segundo milênio, ou seja, eles são bastante anteriores ao texto bíblico. E depois eu vou trabalhar em especial aí com vocês sobre os manuscritos do Mar Morto, que trazem uma contribuição um pouco maior. Aqui, né, é apenas uma imagem, né, para eu balizar a minha fala com vocês, né, e para passar uma temporalidade para vocês, certo? Nós temos o Códice de Leningrado, que é do século XI, ele é do final do século XI. E até há um posterior, né, mas que bebeu da água desse Código de Leningrado, chamado Códice de Alepo, né, ou Alepo. Ele é do século XII, né, do início do século XII. Esse aqui é o básico, né, esse é o que vai mais nos interessar agora. Esse texto era a cópia mais antiga conhecida da Bíblia hebraica, completo, tá? Então, eu estou pegando aí, né, pensando hoje aqui para nós, então eu estou retrocedendo 1000 anos até a Idade Média para falar sobre o texto mais completo da Bíblia hebraica que nós temos. Só que a coisa vai mudar ao longo do tempo, tá? Então, eu vou mostrar a primeira mudança para vocês. São esses amuletos. São conhecidos como amuletos de Ketef e Non. E Non é uma região ali, né, próxima a Jerusalém, em que havia um cemitério que acreditava-se não ter nada significativo lá, né? Só que em escavações, décadas atrás, foram encontrados esses 2 amuletos de prata. Esse amuleto, na verdade, é uma espécie de... como se fosse um pingente, né? Ou como se fosse um chaveirinho que as pessoas usam para trazer alguma sorte, alguma coisa, para ligarem-se ao místico, né? Ao religioso. E nesses 2 amuletos, depois que eles foram abertos, né, com bastante dificuldade, encontraram-se 2 trechos bíblicos, que eu coloco aí embaixo para vocês. Um é de Números 6, 24 ao 26, e outro é de Deuteronômio 7, do 9 ao 10. O que isso mostra para nós, né? Se, por um lado, o texto mais antigo que nós tínhamos era este aqui, do Códice de Leningrado, do século XI, então agora eu consigo dizer que, pelo menos alguns trechos desse texto, eles eram muito anteriores, a quase 1.700 anos antes, né? Então, aí o nosso arco temporal ele já aumenta bastante, né? Aqui, né, eu coloquei um pedaço de uma fonte para vocês, né, que é do período desses amuletos, tá? Então, essa fonte aqui é do mesmo período desses amuletos, em que mostra, né, uma relação entre política, entre religião e a questão do letramento que está havendo dentro dessa sociedade. Esse texto ele foi produzido no Reino de Judá, que compreende ali como capital o que hoje ainda é a cidade de Jerusalém, tá? E há um projeto político religioso e ele não é só político, ele não é só religioso. A professora Marina já deve ter falado em um momento com vocês, né? Que na antiguidade nós não conseguimos separar religião e política,
não só religião e política, mas religião, economia, cultura, sociedade, arte, todas essas coisas estão interligadas por algo maior que geralmente nós chamamos de sagrado. Então, nessa sociedade isso ocorre. E essa sociedade ela passa por um processo de transformações, sobretudo do século anterior, com invasões dos assírios, com migrações do Reino do Norte. O Reino do Norte chamava-se Israel, ele é destruído e parte daquela classe sacerdotal, daquela elite, ela migra para o Reino de Judá. Então, passa a haver ali um letramento dessa sociedade que coloca por escrito todas essas transformações que deveriam haver. E aí, nessa fonte, eles relatam, né? Evidentemente, nós não acreditamos que foi desse jeito que está aqui, mas o texto é muito simbólico. Tá? Então, um sacerdote, ele encontra, fazendo reformas no Templo de Jerusalém, ele encontra um livro, que ele chama de Livro da Lei, né? Que estava lá no Templo de Jeová, ou de Javé. E é feita a leitura, essa leitura é feita pelo rei, para o rei Josias, e ele diz aí no final, né? Ele rasga suas vestes, né? Como que a gente não seguiu essa lei até hoje? Isso é um absurdo. Então, a partir de agora, nós precisamos praticar o que está escrito nesse livro. Provavelmente, esse livro da lei ou é uma parte específica contida no livro de Deuteronômio, ou chamada Código Deuteronômico, né? Esse é um nome genérico que a gente dá, que é um livro que ele traz toda uma legislação que trata de crimes, né, de natureza civil. Ele legisla sobre o casamento não era legislado, a partir desse momento ele passa a ser. Ele fala sobre relações sexuais, sobre a comida, né? Sobre um monte de coisa que até então não havia uma legislação específica. Então essa é a parte do Código Deuteronômico. Então talvez tenha sido ele, mas talvez tenha sido o inteiro livro de Deuteronômio. Quem escreveu o livro de Deuteronômio? Né? Quem escreveu essa fonte? É justamente o partido político, e eu vou usar esse termo para ficar mais fácil para a gente compreender, é justamente o partido político ligado a essa ala que está no poder junto a Josias. Então, eles propõem uma reforma e escrevem essa reforma, né, começando ali com o livro de Deuteronômio. Então, passa-se agora, nesse projeto político, né, a buscar todos os elementos dentro dessa sociedade para promover uma união nela. Por quê? Porque, devido a uma tradição muito antiga, no Reino de Judá, ainda presente aí no século VII, eu estou colocando aqui que essa fonte é do final do século VII, Reino de Josias, a população era muito dividida em comunidades, né? E isso é um problema muito grande para quem quer exercer o monopólio, porque essas comunidades elas possuem independência. Eu separei um trecho aqui de um capítulo posterior que é muito interessante, mas aqui eu vou usar ele apenas como um exemplo, né, dessa reforma político-religiosa, que trata da religião. Tá? Essa parte é muito interessante, eu adoro isso aqui. Né? Sugeriria também que vocês utilizassem isso posteriormente nas aulas de vocês. Esse trecho, em 2 Reis, capítulo 23, fala sobre o avanço que essa reforma político-religiosa deveria fazer para essas comunidades, né? Destruindo nessas comunidades o que eles chamam de lugares altos. Os lugares altos eram, provavelmente, os espaços onde eram dedicados, né, oferendas, sacrifícios para outros deuses.
eles partiam do pressuposto que, se determinada comunidade continuar adorando o Deus tal, e aqui fala-se uma lista de deuses, né, como, por exemplo, Baal, Asherá, Melkon, Astarte, e em algum lugar aqui usa a expressão, né, os deuses dos céus, né, o exército dos deuses. Se essas comunidades continuarem a adorar esses deuses, eles nunca vão manter fidelidade a Jerusalém. Eles nunca vão manter fidelidade ao poder político centralizado em Jerusalém. E o Deus dessa facção política ligada ao Josias, ligada ao Deuteronômio, qual é? É o Jeová. Então, aí começa-se a construir uma história muito interessante. Percebe-se que, inclusive, no início do texto, haviam símbolos, né, ícones desses outros deuses no próprio templo de Jeová. Tá? É uma coisa que você não consegue entender hoje numa igreja cristã, né? Como que poderia ter ali símbolos religiosos de outras religiões, né? Então, isso mostrava que havia uma liberdade religiosa, mas que a partir do Josias essa liberdade religiosa começa a ser atacada. Tá? Bom, agora o tempo vai passar, não vai passar tanto, né? Mas cerca de 2 décadas e meia depois, Judá, que já era um reino que despertava a atenção de potências estrangeiras maiores, e nesse caso aqui era a Babilônia da época, desperta a atenção porque já tinha acordos comerciais com outras nações, né? Uma relação muito próxima com o Egito também. Então, no início do século VI, Judá é atacada e destruída numa sequência de campanhas no início do século. Então, o que isso resultou? Resultou na destruição do templo, né, do chamado Primeiro Templo de Jerusalém, e aquela elite sacerdotal, as elites judaítas, basicamente aquelas que sabiam também ler e escrever, que tinham conhecimento dos textos, essa elite é deportada para a Babilônia. Então ela passa ali décadas, né, há um número simbólico, né, uma data simbólica de 70 anos, tá, de exílio, que não necessariamente foi, né, desse jeito, mas esse tempo ele faz com que essa comunidade lá na Babilônia tenha contato com a literatura babilônica, né? Por exemplo, acredita-se, né, que o conhecimento do dilúvio, aquele dilúvio que eu me referi da biblioteca de Nínive, ele poderia ter entrado na Bíblia hebraica durante esse momento. Eu particularmente acredito muito que sim, né? Ainda que, por incrível que você ache que possa parecer, o livro de Gênesis, ele foi o último livro dos 5 primeiros livros do Pentateuco, ele foi o último a ser escrito, né? Então, a coisa ela passa por essa alteração, né? Então, o processo redacional da Bíblia ele continua no exílio, até que a Babilônia cai, né, para os persas. Na década de 20, aí a primeira leva dos retornados para Jerusalém. Tá? Então, eles voltam para Jerusalém e ali os detalhes finais desses livros são escritos. Né? Então, veja, eu tenho 3 momentos, né, que há, inclusive, uma briga entre os historiadores, que é o reino de Josias, que precede o exílio, o período do exílio na Babilônia,
e o retorno, no final do século VI. Os historiadores divergem um pouco aí, né? Alguns acreditam que todos esses textos eles foram escritos depois do retorno, né? Particularmente não é o que eu acredito, e eu acho que tem uma literatura hoje mais recente que ela apregoa que esses textos eles são escritos do período do final da monarquia, né, com o Josias até esse período do retorno. Aqui, por exemplo, nesse retorno, nós temos a escrita dos livros de Esdras e Neemias, que eles contam como que foi esse retorno da Babilônia para Judá, tá? Bom, aí nós chegamos em um período diferente, né? Esse do final do século VI, eu estou colocando ali a data até o século III a.C. E aí nós passamos por dois períodos de dominação, né? A dominação persa e a dominação grega. Por mais que haja uma dominação, né, ali, né, eles voltam como... Os persas chamavam Judá de Jehud, né? E quando eles voltam, eles começam a ser chamados de Jehudim. Jehud daria origem ao nome judeu. Então, talvez essa seja uma dica para as tuas aulas também, né? O nome judeu, ele é utilizado desse período em diante, certo? Antes desse período eram os judaítas. Enfim, né? Embora esse espaço ele tenha sido uma província durante esse período que eu estou colocando aqui, né? E eu estou colocando como um espaço dominado, na verdade, os eventos mais dramáticos eles já passaram, tá? Então eu diria para você que há uma relativa calmaria comparando com momentos anteriores. E nesse momento desenvolvem-se algumas coisas que a gente vai ver na Bíblia ou que interferem na formação da Bíblia que são muito interessantes. Por exemplo, a ideia de um monoteísmo puro, né? Por quê? Porque antes o que havia, na verdade, era uma monolatria. Essa monolatria, ela reconhece a existência de outros deuses, mas ela só adora um Deus. O monoteísmo puro é o que você conhece nas igrejas hoje. Não existem outros deuses, entendeu? Inclusive, quando há alguma coisa ruim que acontece, quando um avião cai, né? Claro que você já viu e vai ver vários exemplos de pessoas falando coisas, né? Ah, aconteceu tal catástrofe. Essas pessoas atribuem tal catástrofe ao diabo ou, na mais elaborada das hipóteses, a deuses que, na verdade, são o diabo por trás deles, né? Por quê? Porque só há um Deus verdadeiro. É isso que é um monoteísmo puro. Os hebreus eles não acreditavam nisso, pelo menos até aquele período de Josias, tá? Então, nesse período, a partir do final do século VI, isso começa a se desenvolver. Também se desenvolve uma demonologia. Essa demonologia é muito interessante. Começam-se a escrever livros falando sobre seres angelicais, né? E, dentre eles está uma personagem chamada Shatan. Shatan é Satanás, né? Por que ela se desenvolve? Justamente porque eles começam a fazer uma releitura desses textos e veem que o Jeová, ele era um Deus muito bravo, né? Ele era um Deus que ele também encerrava a dor, a tristeza, que é o que às vezes a gente chamaria de maldade. Então, se você pegar vários exemplos, né, na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento, você vai ver que quem condena o povo à morte não é um outro Deus, não é o diabo e, na verdade, é Jeová.
Então, há essa preocupação agora em desvincular a dor do Jeová. Então, começam-se a criar seres dentro dessa demonologia para que encerrem, né, esse lado maligno. Tá? Tanto é que quando a gente chega na época do cristianismo, isso já está muito bem formado, certo? Depois, né, o desuso do tetragrama. Aí você já deve ter visto o tetragrama, né? Yod, E, Vav, E, em hebraico, que representa o nome Javé ou Jeová. Ele passa a ser, ele pode ser até escrito, mas ele não é pronunciado. No lugar dele fala-se Elohim, ou às vezes El, né? E isso vai trazer uma interferência nas Bíblias posteriores também. Tá? Isso traz algum prejuízo para a gente. Também há a consolidação dos textos nacionais, ou seja, aqueles textos, principalmente os 5 primeiros textos que a gente tem na Bíblia, eles não são canônicos, mas já são considerados textos principais que explicam a origem do povo. Nós também temos uma variedade de correntes religiosas judaicas, né, que mostra o pluralismo político-religioso da época, e isso você pode ver lendo os evangelhos, quando no evangelho você ouve falar sobre os saduceus, os fariseus, os nazarenos, que era o grupo de Jesus, os betusianos, os gnósticos, né? Tem um outro grupo que não é falado lá, mas é falado nos grupos, nos textos de Flávio Joséfo, que são os essênios. Temos também o que contribui agora, né, para essa liberdade, os suportes da escrita, basicamente pergaminhos. Os textos eram em rolos, ou seja, não existe uma Bíblia fechada como a Bíblia que você tem, com uma folha depois da outra. Os livros eram transportados em rolos, eles eram de fato enrolados, né? E basicamente era um livro por rolo, entendeu? Então esses textos não estão presos, eles são menos dependentes uns dos outros. E por fim, né, o que nos mostra muito bem essa liberdade foi uma descoberta fenomenal feita no ano de 1947, que é conhecida como manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são encontrados, né, nessa região. Eu estou colocando aqui, eu estou circulando uma instalação arqueológica, né, que está presente nos dias de hoje. Se um dia você for para Israel, você vai ver. E aqui há algumas grutas próximas a esse assentamento em que foram descobertos manuscritos, né? Existem outras, existe um total de 11 grutas, mas as mais importantes são essas que estão aqui, tá? Então, aqui é a vista aérea do assentamento. Nesse lugarzinho aqui, a caverna, ou Gruta 4. O total de textos aqui é de 900 textos encontrados nessas cavernas. Só nessa gruta aí foram encontrados cerca de 600. E foram encontrados todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Esther. Tá? Então, lembra do início da minha fala? Eu coloquei lá o Códice de Leningrado para vocês, que é do século XI, e desci lá para um período original, tá? Quando a coisa está começando, que é o final do século VI, com os amuletos de Ketef-Inon, que é do século VII. 4 séculos depois, ou 3 a 4 séculos depois, nós temos a redação dos manuscritos do Mar Morto, em que nós vamos encontrar praticamente todos os textos da Bíblia hebraica aí. Essa descoberta é muito fenomenal. Por quê? Porque ela pega os textos da Bíblia num período de mais liberdade e em que essas correntes religiosas elas se utilizavam desses textos para fins diversos, tá? Então, aqui a imagem da Caverna 4, novamente aqui, né? Isso aqui é um exemplo de texto encontrado lá, embora esse não seja um texto bíblico, é o pergaminho de cobre. Mais de 80% dos textos eram em pergaminho. O pergaminho é um material em couro, né? O nome pergaminho vem do nome da cidade de Pérgamo,
porque até um século atrás, né, até o século IV, século V, basicamente quem fazia sucesso por aí eram os papiros egípcios, mas há uma crise no abastecimento de papiro e começam a utilizar começam a se utilizar de couro, né, desenvolvido como foi na cidade de Pérgamo, o que ele era mais resistente. Esse texto aqui não é um texto bíblico, é um texto que foi escrito em cobre, só mostrando isso para vocês, para a gente compreender, né, a multiplicidade de suportes da escrita que havia na época. E isso aqui é um exemplo de um manuscrito encontrado em uma daquelas cavernas, né? Então, esses textos eram enrolados, tá? Eles eram enrolados como se você pegasse uma folha hoje e colocava um lacinho no meio, né? E às vezes ele caía, porque tinha terremotos nessa região também, né? Então esse texto ele caía, né? Ou às vezes se ele ficasse de pé, a parte de baixo dele ficava corroída. Quando ele caía, corroía a parte que estava em contato com o jarro de barro. Então, como você pode ver aí, algumas partes foram perdidas desses textos. E aqui eu vou me basear nesse texto para vocês, né, para estipular algumas diferenças mínimas que haviam no texto original, comparando com a Bíblia que nós temos hoje. Esse é o manuscrito de Isaías, encontrado lá nas cavernas do Mar Morto. Ele é chamado de 1QS-ISAA. Tem o B também. São dois grandes rolos que foram encontrados de Isaías. Olha só. Aqui eu faço uma comparação do Códice de Leningrado, do texto de Isaías A e do texto de Isaías B. Então, lá no livro de Isaías 13:19, fala-se reinos. E em Isaías A, reinado. Em Isaías B, o reino dele. Isaías 26:2, e virá. Isaías A, e virá. Isaías B, e virão. E assim seguem as diferenças. Veja, isso aqui não é tão importante até. Por quê? Porque você não altera o conteúdo, entendeu? O conteúdo ele não é alterado. Parecem, na verdade, alterações como nas Bíblias de hoje. Só que agora a coisa vai ficar um pouquinho mais séria. Aqui, né? Na tua Bíblia aí, no Antigo Testamento, como na Bíblia hebraica, claro, né, tem um livro lá chamado Samuel, 1ª e 2ª Samuel, que foi escrito por aqueles caras da facção do rei Josias, né, a facção deuteronomista. Esse texto que está na tua Bíblia é exatamente igual o texto que está aí na coluna da esquerda. Só que lá nos manuscritos do Mar Morto encontrou-se uma cópia do livro de Isaías também, que é a que está do lado direito. E naquele texto viu-se que tinha uma parte a mais, que está faltando na nossa Bíblia, que é justamente essa parte que eu grifei em vermelho. Essa parte não está na Bíblia atual, né? Então, professor, o que aconteceu aí, né? Os caras apagaram, né? Isso é um exemplo de omissão. Ora, pode ter acontecido um monte de coisas, certo? Já não aconteceu, às vezes, de você estar copiando o trecho de um livro e, sem querer, você pular uma linha? É justamente isso. Pode ter sido isso, tá? Não necessariamente quem fez o copista, né, que fez a cópia desse livro de Samuel, ele, em algum momento, ele subtraiu isso de maneira proposital, porque ele queria acabar logo, né, a cópia do livro. Provavelmente não é isso, mas ele simplesmente errou. E há vários exemplos de erros como esses, que eu não consigo falar todos aqui para vocês, né, mas há vários exemplos. Eu falo para vocês que esse processo de cópia, ele é muito rígido. Na Idade Média, por exemplo, você viu, né? Eu mostrei lá a questão do nome do tetragrama.
Toda vez que um copista na Idade Média ele estava fazendo uma cópia do texto bíblico e chegava no tetragrama, ele tomava um banho para escrever o nome de Deus. Se lá no texto, só num texto, tivesse usando o nome lá de Deus 3 vezes, ele tomava 3 banhos para poder escrever o nome, né? Isso mostra o quê? A preocupação que havia com a reprodução do texto. Então, qualquer coisa que pode ter acontecido foi simplesmente um equívoco. Aqui eu já tenho um uso, né? Foi feita uma reescritura, é um exemplo de uma outra natureza, que é um exemplo um pouco complicado, tá? Por quê? Olha só, eu tenho o texto de Deuteronômio 17, do 14 ao 15. Ele está escrito aí na tua Bíblia do jeito como está na coluna da esquerda. Lá entre os manuscritos do Mar Morto, o líder da comunidade copiou esse trecho. Ele copiou em um outro livro, que não é um livro bíblico, não é canônico, em um documento chamado Manuscrito do Templo, né? A gente chama ele de 11QT, Manuscrito do Templo. E ali, naquele manuscrito do templo, ele copia, e ao invés de falar que era Jeová que ia entronizar um rei, ele diz que é ele. Tá? Essa já é uma alteração muito importante, ela é muito séria. Por quê? Né? Não é só trocando a pessoa. Tá? Aqui ele escreve em terceira pessoa e aqui ele coloca em primeira pessoa, mas ele está dizendo que é ele que vai entronizar um rei. Né? Ele tira a responsabilidade de Deus e joga para ele, certo? Então, já é uma alteração de cunho teológico, muito importante. E, por fim, esse é o último exemplo, um documento chamado 4Q Testemunha, que não é um documento bíblico, mas ele reescreve textos da Bíblia. Esse documento é uma folha só, ele tem 4 trechos bíblicos. O primeiro é do livro de Êxodo 21. Só que aqui é uma versão que não está nas Bíblias que a gente conhece, está numa Bíblia samaritana, tá? Que é uma Bíblia do Norte, que ela é diferente, que eu não tenho habilidade, quem tem habilidade para falar disso com vocês é o professor Edson de Faria Francisco, lá de São Paulo, depois se vocês quiserem eu mando o site dele, né? Então, esse texto de Êxodo 21, ele não corresponde ao da nossa Bíblia. O texto seguinte e o terceiro, o de Números e de Deuteronômio, ele tem algumas alteraçõezinhas menores, mas é o que a gente tem na nossa Bíblia. E por último, um trecho de um livro que nós não conhecíamos até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, chamado Apócrifo de Josué, que é uma releitura do texto de Josué que tem na Bíblia, né? Enfim, desses 4 textos, nós temos 2 na nossa Bíblia, 2 que foram canonizados, os outros 2 não. Mas, para a comunidade que usou esse texto, possivelmente, todos esses textos tinham importância. Entende? Então, para eles era importante, para nós a gente não considera. Por quê? Porque não é canônico. Entende? Então, isso mostra o quê? A liberdade textual que havia para aquelas comunidades, né? E aqui eu estou falando de século II antes de Cristo, ou seja, antes da formação canônica da Bíblia, que é onde eu vou começar a falar para vocês. Eu acho que é o último slide já, né? Concílio de Jamnia, entre 90 e 110. Eu disse para vocês que nós tivemos um período agora de alguns poucos séculos que não foram tão dramáticos assim, só que a coisa começaria a alterar, né? Com a presença romana. Os romanos, boa gente não eram, né? A professora Marina, que gosta bastante deles, sabe? E eles causam ali uma perturbação na ordem muito grande. E isso faz com que haja
uma guerra entre os judeus e os romanos no ano de 70. E os romanos destroem o Templo de Jerusalém, e aquelas correntes judaicas que existiam, aquela liberdade de facções religiosas, ela é praticamente destruída. Vai sobrar uma, né? Até houve um outro que sobrou, mas não conseguia constituir nada muito bem elaborado. Essa que sobra é chamada de farisaísmo. Então, são os fariseus. Esses fariseus, eles resolvem, para não perder toda a história judaica, eles resolvem fechar, né, o cânon, ou seja, dizer que haviam livros que não eram importantes ou que não deveriam ser canonizados, não eram sagrados, e aqueles que sim. Então, eles se reúnem na cidade de Jâmnia, né, provavelmente entre 90 e 110, e começam a trabalhar na canonização desses livros, né, para dizer qual deveria entrar e qual deveria sair. Então, aqueles que tinham uma conversa, né, que viajava muito, vou brincar com vocês, né, mas que viajavam muito na maionese, eles tiraram fora. Eles tinham que deixar sempre aqueles que eram mais harmônicos. Inclusive, haviam alguns livros que eram harmônicos, mas às vezes tinha uma historinha lá que era meio complicada de se harmonizar. Então, eles tiravam também essa história. Isso é chamado de recensão. É quando você passa o livro por uma revisão, tá? Então, eles fazem isso muito. Até a gente acredita que algumas histórias não deveriam estar lá, até hoje, né? Que elas deveriam ser tiradas. Como, por exemplo, um caso que tem lá em Samuel, né, que fala sobre a consulta do rei Saul a uma necromante, né? Então ele vai até a necromante, essa necromante ela encarna, ou ela fala em nome de Samuel, que era um profeta, né? A gente entende que isso não deveria estar na Bíblia. Por quê? Porque a necromancia ela é proibida. Mas, de repente, ele vai ali, né? Aí você pode falar, não, mas Samuel é um Deus ruim, ele consulta uma necromante. Só que a consulta que ele fez era de um cara que é reconhecido como autoridade dentro do cânone bíblico, né? Ele é reconhecido como profeta. Então, essa é uma história complicada, que possivelmente não deveria estar ali. E outro fato que contribui para essa canonização é o desenvolvimento do códice. Ou seja, lembra que eu falei agora há pouco que os livros eles eram em formatos de rolo? Começa-se a desenvolver, claro que isso não é do dia para a noite, até há tempos atrás os historiadores acreditavam que isso começa na Antiguidade Tardia, e hoje a gente sabe que ele é anterior, principalmente por causa dos manuscritos do Mar Morto, né? Eles começam a colocar os livros, ele começa a dividir os rolos em folhas e colocar uma folha debaixo da outra. Assim, deu para você colocar um livro depois do outro, né? Então, que é o formato que a gente conhece hoje, tá? Então, isso contribuiu muito. E aí, ao final, eu coloco uma discussão para vocês entenderem como que isso entra, né, na história cristã, que aí começa uma nova história. Que é o caso da discussão ocorrida entre Marcião de Sinop, não necessariamente eles discutiram, né, mas Tertuliano vai ler Marcião de Sinop. O que ocorre, né? Marcião, ele, cristão, um dos pais da igreja, mas que é excomungado, ele diz o seguinte, né? Essa Bíblia hebraica, esses textos hebraicos, eles não deveriam ter relação com os textos cristãos. Por quê? Porque eles falam de muita violência. Essa coisa, essa construção política ocorrida lá com Josias, né? Ela mostra um cenário de violência, tá? E o Marcião de Sinop, ele diz que esses textos não poderiam ser usados. Por quê? Porque a essência de Jesus é outra. Jesus é bondoso, né? Então você não poderia ter
textos que falam sobre tanta violência relacionados ao cristianismo. Essa opinião, né, esse pensamento de Marcião, ele não vai tanto à frente. Por quê? Isso é expressado por Tertuliano de Cartago. Eles entendiam que deveria haver uma pré-história, né? Deveria haver uma explicação anterior para justificar a vinda de Jesus, certo? Então, esse entendimento dentro das igrejas, ele acaba se mantendo. Por quê? Porque as escrituras hebraicas falam sobre um Messias. Tá? É previsto um Messias, é previsto até hoje esse Messias. E para os cristãos, você precisa deixar os escritos hebraicos ali, né, para justificar o Messias como Jesus. Né? E, inclusive, é com Tertuliano de Cartago que ele acaba trazendo, né, para perto as escrituras hebraicas e chamando elas do quê? De Antigo Testamento. Né? Então, aí começa essa dobradinha, que é o que você conhece na Bíblia hoje, de Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá? E veja só, né, eu vou falar para vocês uma história que eu ouvi da boca de um rabino, né? O judeu aqui, ele tinha como acreditar em Jesus de Nazaré? Essa questão é muito interessante, né? Por que a maioria dos judeus não acreditou em Jesus de Nazaré? Porque esse Messias que é previsto nas escrituras hebraicas era um Messias que viria e teria que ficar. Né? Ele não poderia morrer. Mas o Jesus de Nazaré, ele morre. Ele morre e depois ele ascende aos céus, né? Segundo a literatura cristã. E isso é um problema para o judeu. O judeu não poderia acreditar nisso. Né? Não teria como. E isso, inclusive, gera um problema muito grande para o cristianismo, que ele tem que criar uma outra teologia, chamada a segunda volta de Cristo. Quer dizer, Jesus vem e morre, só que ele vai voltar de novo. Então, foi essa a explicação que o cristianismo cria, né, para dizer que ainda o cristianismo também, né, como o judaísmo, ele aguarda uma volta de um Messias. Gente, tá? Incompleto como foi, eu espero que eu tenha trazido aí alguma informaçãozinha que contribua com o conhecimento de vocês. Toda Rabá, muito obrigado. Visitem o meu site, né? Vocês vão aprender um pouquinho ali também sobre os manuscritos do Mar Morto. Marina, é com você. Bom, primeiro, Mattioli, muito obrigada, né? Eu sempre aprendo muito com você. Então, já fico super contente de minha parte, já aprendi, já peguei um monte de dicas, né, para as minhas aulas, então, queria agradecer, dizer que foi muito bom, agradecer a sua didática, né, eu acho que sempre para mim, é especialmente muito difícil sempre falar, né, desse período, eu acho que você fala com muita clareza, né, pulando algumas coisinhas, porque a gente não tem mesmo esse tempo que você falou, não dá para fazer, né, a linha do tempo completa, é o que eu costumo dizer, a gente tem que trabalhar, né, milhões estou exagerando, mas quando eu vou lá para a pré-história, mas assim, a gente tem que trabalhar muito tempo, né, histórico em pouco tempo de aula, então foi excelente, né, acho que você conseguiu fazer isso de uma maneira, assim, e super claro, né, então agradeço muito. Eu vou abrir para as perguntas, porque já tem um monte de perguntas aqui no chat, tem até né, o Silas se desculpando, não pode fazer perguntas, Silas, né, elas são bem-vindas, quando o Mattioli estiver cansado, ele fala, agora chega, né, às vezes também estou sem tempo. Mas antes eu queria só fazer uma propaganda aqui, né, desse livro, do próprio Mattioli, né, dos manuscritos do Mar Morto. Você quer falar um pouquinho, Mattioli? Posso falar, sim. Eu tenho 15 exemplares só, Marina, desse livro, tá? Esse De é meu, né? repente, esse eu tenho. Né? Esse é um livro bem bacana. Contar um pouquinho, né? Eu tive o prazer de publicar um tempo atrás, né? E também a ideia é colocar isso dentro de uma linguagem mais acessível para o público geral, porque, Marina, acredite, a maior parte do público geral
perdão, a maior parte do público leitor dos trabalhos que nós, dentro da minha área de Bíblia e textos hebraicos antigos, não é de historiadores, são as pessoas interessadas, e eu pergunto isso para todo mundo que entra em contato comigo, o cara fala, eu sou químico, eu sou engenheiro, mas são pessoas fascinadas por Bíblia, e elas entram em contato para saber. Então eu tive esse cuidado muito grande na hora de trabalhar com esse livro, né, colocar como uma coisa mais acessível para os colegas, e eu acho que quem, né, tiver interesse pode adquiri-lo ainda, né, eu tenho aqui uns 15 exemplares, como eu falei, e você vai aprender bastante. Algumas coisinhas do que eu falei aqui apenas, né, a minha fala foi muito para outro lado hoje, mas tem o que contribuir sim, tá? Eu acho que é uma aquisição legal. Legal, Matioli, obrigada. Eu vou começar então com as perguntas, né? Já tem várias aqui. Então, eu vou começar aqui na ordem. Eu vou pedir auxílio da Riandra, se ela puder colocar para a gente aqui. E eu vou começar aqui com as perguntas do Silas, né? Bom, então o Silas pergunta, né? No Deuteronômio estabelece um culto sem imagens ou representações imagéticas. Isso já era parte do culto ou ela nasce na reforma de Josias como uma tentativa de suprir o culto aos outros deuses? Olha, eu acho que pergunta melhor que essa dificilmente existiria, viu? Ô Silas, justamente nesse período, com essa facção josiânica, né, que a figura de Jeová ela passa a ser mais invisível, né? Quando essa figura religiosa, né, essa figura divina, ela deixa de compartilhar o mesmo espaço como um igual a Baal, a Asherá, Astarte e os outros deuses, ela começa a se tornar uma figura mais total. Então ela fica mais abstrata. Então há uma passagem, né? Eu já chamei isso em algum momento de alquimia religiosa. É quando esse Deus ele fica menos visível, né? Mas ao mesmo tempo ele se distribui entre tudo. Então é justamente com isso, sim, é durante esse período. Evidentemente que isso teria o seu avanço, sobretudo depois do retorno exílico, tá? Em que a influência persa, e eu não falei isso na minha fala para vocês, né? Mas agora eu acho que eu posso dar uma palhinha aqui. A influência persa, ela torna o Jeová um Deus mais indefinido, tá? Mais total, mas mais indefinido. Então, os persas, com Mazda, eles não adoravam necessariamente num templo e não adoravam necessariamente em frente a uma imagem. Por quê? Porque para eles isso não fazia sentido. Mazda está em tudo, né? Eu não preciso prender Mazda a uma figura, né? E é durante esse momento que a gente consegue perceber mais bem essa influência, tá? Eu não lembro agora de uma leitura para eu poder indicar para você, né? Mas eu vou tentar fazer isso em algum momento, talvez eu possa passar para você, tá? Mas esse processo é justamente durante, a partir do Josias que ele se acentua, tá bom? Obrigada, Matioli. A gente passa então para a segunda pergunta aqui do Gabriel Carvalho. Eu não sei, né? Eu não esperava uma pergunta dessa, mas que foi muito legal, cara. Muito Eu também, legal quando eu mesmo, vi, né? eu também até copiei a pergunta aqui. Eu falei, nossa, que legal. Também gostei muito da pergunta. Tá vendo? A gente tem uns alunos bons. O Gabriel pergunta, né? Como a população em geral tinha acesso aos textos? Existia uma partilha ou estava restrito a um grupo? Ou existia uma importância maior dada à tradição oral? Tá. Ó, a tradição oral ela tem uma importância muito grande e essa tradição oral ela se mantém importante até os dias de Jesus de Nazaré, tá? O Gabriel, ó, eu vou pegar um período
não da textualização com o Josias, mas vou pegar um período até posterior, né, que é o período de Jesus de Nazaré, século I. Né? Acreditava-se que ali, naquele contexto, havia uma população de, no máximo, 10% da população que é letrada, ou seja, que tem conhecimento, né? E da leitura, da escrita, que podia, em que esses textos eles tinham um efeito maior. Diante disso, a gente sabe que a tradição oral, ela se mantém importante o tempo todo. Agora, o que ocorre, né? Esses textos, eles chegavam a todo mundo, eles podiam até estar presentes, mas, em geral, entre os cabeças. Ali naquela comunidade que escreveu os manuscritos do Mar Morto, a gente imagina que não era todo mundo que sabia ler. Na verdade, a maior parte não sabia ler. Mas o que é o texto? Ele é uma orientação para a direção. Né? Então, as classes, né, superiores do templo ou dentro das comunidades, esse grupo organizador, né, ela tinha conhecimento da leitura e da escrita, mas o restante não. Né? Então, isso faz o que Richard Horsley falava, né? É um diálogo entre uma cultura letrada e uma cultura que é mais dedicada ao oral, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso lembrar aqui ainda para você. Né? Não, eu acho que é isso, Gabriel. Tá? Você não tem a população toda letrada, tá? Veja, tem um texto nos evangelhos, né, que fala que Jesus, com 12 anos, ele vai ao templo e ele lê a Torá. Né? Nós não acreditamos nisso, honestamente. Né? Isso é o redator que escreve e tal, o evangelho é bastante posterior a Jesus, né? Mas possivelmente ele, como filho de um carpinteiro, né, de uma família simples, dificilmente a gente acreditava que ele chegaria no templo e leria a Torá. Por um outro lado, nós temos aí no século I, depois de Cristo, a figura de um historiador, que é Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era da elite sacerdotal farisaica, ele tinha conhecimento, escrevia e lia em hebraico, aramaico e grego. Né? Então, é uma coisa restrita a alguns círculos, embora esses textos circulavam entre os cabeças dessas comunidades e quem estava dentro do setor político, tá bom? Obrigada. A gente vai para a próxima, também do Silas, né? Não, eu tô com medo do Silas, hein? Tá como aí? Ele fez várias, ele falou, não, tem uma última que eu prometo. Bom, o cânone estabelecido em Jamínia foi aceito de maneira unânime entre os judeus? A gente não tem informação sobre isso, viu, Silas? Acredita-se o seguinte, né? Depois de 70, poucos judeus que eram de outras correntes religiosas sobreviveram. Né? Poucos. Até há notícia de algum outro, mas o judaísmo farisaico, ele domina. Tanto é que nós começamos já num período posterior com a escrita do Talmud, que você deve saber o que é. O Talmud, ele é basicamente escrito por judeus que são fariseus, e eles dominam a escrita. Né? Então, aquela liberdade que tinha nos séculos anteriores, ela já não existe mais no Talmud. Você não vê, é sempre o Talmud com os judeus fariseus comentando sobre outras comunidades religiosas também. Inclusive, eles falam sobre Jesus. Né? Jesus eles descrevem como um judeu que era uma espécie de um mago, um indivíduo que fazia prodígios. Né? Mas é isso, é a visão farisaica. Então, a gente não tem uma literatura que possa ser usada para contrapor. Por quê?
porque essas outras correntes político-religiosas, elas não sobrevivem a ponto de ter uma representação dentro da escrita. Tá? A gente continua aqui com mais uma pergunta do Silas. Né? O Silas pergunta, né? Por concílio, se entende algo parecido com os concílios ecumênicos da antiguidade? Sim, sim, justamente isso. Esse nome é mais nosso do que deles, né? Mas eu acho que a gente não comete nenhum anacronismo aí, porque ele é de natureza político-religiosa, e a finalidade é basicamente como outros concílios, né? Inclusive o concílio, eu vou comparar com o concílio bem cristão, o concílio de Trento, que é no século XVI. Veja, Silas, você deve lembrar, né? No concílio de Trento, eles estão terminando a Bíblia católica, tá? Em que alguns livros que são considerados apócrifos são incorporados. Por quê? Porque a gente já tinha lá o fenômeno do protestantismo e os protestantes questionavam a sacralidade de alguns livros, como Judite, Baruque, Tobias, Sabedoria, né? Mas, enfim, né? Esses concílios fazem praticamente a mesma coisa, né? Eu preferi usar concílio do que usar reunião, né? Uma reunião que durou 20 anos, né? E os historiadores que trabalham com Jâmina como concílio não têm dificuldade nenhuma em usar essa palavra. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui do Silas. Ele pergunta se os judeus alexandrinos... O Silas é aluno teu? É aluno meu. Marina. É aluno meu. Ele pergunta, né, se os judeus alexandrinos que formaram a Septuaginta tiveram um papel na participação na definição do cânone. Não, porque a Septuaginta ela é entre o século 3 e 2 antes de Cristo, né? É um outro momento histórico. A Septuaginta ela é feita justamente para pegar esses judeus que já tinham de uma primeira diáspora, né? Que já tinham saído da terra de Israel e não falavam mais hebraico, eles falavam grego apenas, né? Então a Septuaginta ela vem para isso, só que embora ela tenha sido consultada, ela não o impacto que ela tem ali em Jâmina é secundário, tá? Eles tinham os textos que a língua é considerada sagrada, tá? Então tinha que ser o hebraico ali, tá? Agora a gente vai passar para uma pergunta do Matheus, né, Matheus Santos, e o Matheus pergunta, né, a maioria das comunidades seguiu esse cânone sagrado, ou algumas aceitaram e outras continuaram com seus próprios cânones? A pergunta do Matheus também é legal. Também é legal. Veja só, se o cânone está sendo formado aí no século II, né? 2 depois de Cristo, tá? No início do século II. Então, todas as comunidades seguiram isso. Aí, para responder isso, eu preciso ampliar o leque um pouco mais, tá? Eu vou dar um exemplo para o Matheus que eu acho muito louco, tá? Dos judeus etíopes. Tá? Os judeus da Etiópia são judeus que tiveram o contato com os textos, né, em um período muito antigo. Tá? E eles usam ali esses textos até tempos recentes, né, nesse século. Esses judeus etíopes, eles saem daquela continuidade do judaísmo oriental, do Oriente Próximo, tá? E eles ficam com os 5 primeiros livros, como guia. Isso é muito interessante. Por quê? Porque aquele judaísmo oriental, o judaísmo que eu falei até agora, ele fecha o cânone, tá? Ele desenvolve a Mishnah, que é um outro texto, desenvolve o Talmud, né? E esse judaísmo europeu, presente até hoje em outros lugares, ele se utiliza
de vários textos, né? Então é como se fosse um cânone bíblico continuado. Já aqueles judeus africanos, eles têm um cânone limitado. Tá? Então, o Mateus, a gente precisa lembrar também que essas comunidades elas se reduzem. Né? Então, por isso que eu fui buscar um exemplo lá da África, né? Mais ao centro, que já é mais distante, né? mais alijado daquele judaísmo que tem a sua história centrada ali no Oriente Próximo. Né? Mas eu acho que o exemplo que eu dei aqui talvez possa ter trazido alguma luz para vocês. Mas se você focar bem no fato de que esse judaísmo oriental, ele é basicamente o judaísmo farisaico, isso já responde muita coisa para você. Né? Então, eu já não tenho muitas comunidades. Tá? É mais um judaísmo uniforme, é um pouco mais uniforme, né? Ele é um pouco mais monopolizado e ele segue, por ser tudo isso, um cânone apenas. A gente agora vai para a pergunta aqui do Álvaro, né? E o Álvaro pergunta o seguinte, né? Ele diz que ele fez letras, né? E tudo que ele já leu sobre a Bíblia faz parte da hipótese documentária, né? E a pergunta que ele faz, então, é a seguinte: alguma outra corrente de estudos bíblicos que contestam a hipótese documentária, que é claramente hegemônica? Gostaria de um comentário, se possível. Bibliografia. Obrigada. Eu estou entendendo aí o que você chama como hipótese documentária, talvez o reconhecimento, né, de toda essa história que eles criaram com essa seleção de texto, coisa e tal. Né? É o que está me parecendo aqui, né, o que eu depreendo da tua questão. Veja, basta pensar como nós historiadores que a gente já não tem essa compreensão, nós não temos esse entendimento, né? Então, o que a gente faz, Álvaro, é dividir esses textos entre narrativas oficiais e narrativas não oficiais. Tá? Então, quando eu, na figura de historiador, eu volto ali, né, para analisar esse texto, eu procuro colocar esses textos lado a lado para saber o que eles podem trazer para a gente como importância histórica, entendeu? Agora, a narrativa oficial, ela é formada por causas específicas e isso é histórico. Então, eu entendo por que Jamnia escolheu alguns textos e não escolheu outros. Né? Assim como para o cristianismo, eles passam pela mesma situação. Então, você tem lá o Evangelho de Maria Madalena, você tem o Evangelho de Judas. Né? O Evangelho de Maria Madalena fala sobre a relação íntima de Jesus com a Maria Madalena. Veja, era muito difícil, né? O pessoal lá do século IV canonizar um texto desse como um evangelho do lado dos outros evangelhos, né? Era muito difícil o pessoal lá do século IV canonizar o evangelho de Judas. Poxa, o cara traiu Jesus, né? E aí, de repente, você coloca esse evangelho lá, você vira a história toda de cabeça para baixo, você entendeu? Então, por um lado, é interessante saber sobre o Evangelho de Maria Madalena, né? O beijo que ele dá em Maria Madalena não é o beijo que talvez a gente entenda hoje, é o beijo santo, né? Ou esse perdão que ele dá a Maria, o perdão que ele atribui a Judas, né? Isso veio de qual comunidade? Quem é que está escrevendo isso? Né? Então, a gente precisa entender esses contextos. Né? Eu lembro que eu tive uma palestra uma vez com um dos maiores historiadores da Bíblia Católica aqui no Brasil. Ele fala, não tinha como, né, você canonizar alguns evangelhos. Por quê? Porque eram comunidades que o cara ele estava escrevendo o livro lá como ele escrevia livro de Harry Potter, entendeu? Você vai pegar esse livro e vai canonizar ali, né?
Agora, o livro é histórico. Esse livro é do século IV, ou esse livro é do século I, ele tem toda a importância histórica. Agora, basta você analisar isso, né? Então, é hegemônico, o Álvaro, é hegemônico para quem considera do ponto de vista religioso. Ô Marina, eu acho engraçado, né? Veja só o problema que a gente tem, né? Você, você fala fonte aqui, fonte ali, quando chega em Bíblia, você não fala fonte, né? A gente não usa a expressão fonte, né? Eu tenho que tratar isso como fonte. Para quê? Para distanciar. Lá na igreja, tudo bem, né? Ou talvez dentro da tua casa, com a tua espiritualidade, com a tua fé, né? Agora, quem deposita o grau de fé, quem deposita o grau de hegemonia ali, quem deposita a consistência, né, ou a ideia de narrativa oficial, vai ser você. Agora, eu, como historiador, eu já tenho que ter um cuidado com isso, tá? Então, é o que se coloca aí, viu, Álvaro? Agora, sobre bibliografia, sobre isso, basta, claro, né? Aqui no Brasil, por exemplo, sobre os manuscritos do Mar Morto, é muito recente as pesquisas nossas, né? Nós tivemos a primeira tese de doutorado sobre os manuscritos do Mar Morto aqui no Brasil no ano de 2004, 2005, tá? Então, isso não é tanto tempo atrás, né? Os historiadores, eles estão se adaptando, né? O nosso ritmo é lento, né? A gente não é jornalista, né? A Marina sabe disso, né? Com todo respeito aos jornalistas, por favor, né? Então, basta, você vai precisar saber procurar também, né? As informações sobre esse material que você procura. Agora, que tem, tá bom? Tem sim. E se não tiver, eu convido você a produzir com a gente. Obrigada, Matioli. Só comentando o seu comentário para mim, eu acho que foi muito legal o que você falou. Eu falo muito isso com os alunos em sala de aula, é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, ou eu gosto de falar, olha, né, é possível estudar esse período, estudar a Bíblia sendo religioso, né, como historiador? Eu falo, claro que é possível. A única questão é que você tem que entender que você vai estudar como historiador, né? Entender o que você falou, como fonte. Então, vai ter que tomar o mesmo cuidado e o mesmo critério que você teria com qualquer outra fonte, né? Eu acho que vai bem... justamente. Mas vai, né, por às vezes, inclusive, ô Marina, eu já vi uma historiadora falar, não é para trabalhar com Bíblia porque Bíblia não é fonte. Cara, como Bíblia não é fonte? Você vai pegar um texto que foi escrito lá no século I, em grego, né, com a mentalidade da época, dentro do cenário romano, e você vai dizer que isso não é fonte? É um absurdo isso, né? É uma fonte que tem as suas características particulares e ela precisa ser lida. Por exemplo, os textos hebraicos, eles são complicadíssimos, né? Porque os caras vão e voltam no tipo de narrativa histórica que eles produzem. E não é fácil você conseguir interpretar isso. Mas é possível? É possível. Se essa fonte vai trazer informações suficientes, as informações que a gente gostaria, aí é uma outra questão, né? Mas que é possível, é. Desculpa, lá no chat aqui falando, selecionando as perguntas aqui. Eu acho que é muito legal, né, essa sua resposta. Acho que é bem isso, né? Bem por aí, né? Entender como é que vai olhar, e eu falo, qualquer testemunho de época, né? Eu como sou da cultura material, né, da arqueologia, eu falo, gente, tudo pode ser uma fonte, tudo que testemunha uma época. Não quer dizer que seja a verdade do que ocorreu, mas a gente tem que saber interpretar. Obrigada. O Álvaro, só complementando a fala dele, né, ele disse que, no caso, ele se refere à teoria das fontes, né? O Álvaro, desculpa, meu querido, eu não conheço, tá? Eu peço perdão, tá bom? Inclusive, eu vou deixar isso anotado para mim, para eu poder ter esse conhecimento também, tá? Obrigado. Bom, e aí a gente vai agora para a pergunta da Emily, né? A Emily pergunta de que forma o Códice de Leningrado se diferencia dos outros manuscritos da época. Olha, de outros manuscritos da época dele, do Códice de Leningrado, eu não sei, mas assim, a questão é que nós não tínhamos uma variedade textual nesse período da época do Códice de Leningrado. Então, o Códice de Leningrado, ele é um códice medieval,
né? Ele foi copiado e pensado para essas comunidades do período medieval na Europa, e ele tem particularidades que são muito bacanas. Por exemplo, os sinais massoréticos, esses pontinhos, né, que existem na escrita hebraica, eles, você deve saber, Emily, né, eles são desenvolvidos por esses judeus massoretas, né, com a preocupação de que o hebraico estava sendo perdido. Tá? Agora, eu não conheço outros códices específicos, mas provavelmente eles não são grandes como Leningrado, o de Leningrado e de Alepo, né? Porque eles são os básicos, né? Eles eram difundidos, tá? Eu penso que qualquer coisa que se tiver aí seriam textos um pouco mais isolados, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu acho que quem poderia ir mais a fundo na tua resposta, porque trabalha com esse período, seria o professor Edson de Faria Francisco, né? Depois você pode procurar o site dele, que, se eu não me engano, chama-se Bíblia Hebraica, tá? bibliahebraica.com.br, né? Ele é especialista no Códice de Leningrado, ele é especialista nesse período do medievo, né? A tese dele é em letras clássicas, utilizando-se do Códice, tá? Marina fugiu daqui. Cadê a Marina? Professor, peço perdão, a Marina caiu, Oi. tá? Eu vou continuar aqui com a pergunta do Fernando Padre, tá? E aí, quando ela voltar, a gente inclui ela mais uma vez, tá bom? Tá bom. A pergunta é, sobre a estadia dos hebreus no Egito, quais as influências eles trocaram entre suas religiões? Fernando, essa história, na verdade, nós como historiadores não acreditamos nela, tá? Então, não, na verdade, não teria havido essa estadia entre dos hebreus no Egito. O que há, na verdade, é o oposto. Os hebreus, eles estão ali na região do Levante. Essa região do Levante, ela tem a presença egípcia como potência, tá? Então, toda a história hebraica, ela se passa dialogando com aqueles que eram mais fortes. E é justamente essa a ideia do Êxodo, né? A ideia do Êxodo do Moisés é justamente uma ideia que mostra o povo hebreu próximo àqueles que eram a potência, eram os Estados Unidos da época, era aqueles ao qual a gente tinha ódio, né? Ou às vezes as elites elas tinham maior proximidade, e a gente reescreve uma história de superação. A gente consegue superar os egípcios através do mito o qual nós criamos. Então, há essa relação, né? Há um conhecimento, eles estão próximos ali. Os egípcios, eles têm inúmeros fortes construídos na região. Eles dominavam a região militarmente, claro que em um momento sim, em um momento não, né? E isso marca demais o imaginário. Evidentemente que parte dessa literatura egípcia ela chega ali, né? Os historiadores dizem que alguns textos que estão escritos em pirâmides, eles se tornam, na Bíblia hebraica, salmos. Aqueles salmos que você lê no livro de Salmos, né? Eles estariam já escritos em alguns lugares lá em pirâmides no Egito. O próprio nome Moisés, né? Ele parece ter uma raiz egípcia. Quando você fala de Ramsés,
Tutmoshe, o Tutmoses, né? E Moshe, Moshe é Moisés, né? Então isso mostra a proximidade que existe, mas na verdade essa proximidade, Fernando, é o contrário do que você aprendeu, é o contrário do que o texto quer revelar, tá? Somos nós escrevendo sobre eles e a gente faz uma narrativa que é muito significativa, ela é muito forte, em que o nosso povo com o nosso Deus, ele consegue destruir os Estados Unidos da época, né? O Egito. É isso. Obrigada, Martioli. Peço desculpas, caiu aqui, caiu para mim. Eu tenho uns alunos também que estão mandando mensagem que caiu, acho que caiu a energia de uma parte da cidade, a internet caiu, você entrar aqui pelo celular. Acho que a gente tem uma última pergunta. Eu vou pedir para a Riandra colocar. Eu acho que é uma pergunta, se não me engano, do Silas novamente. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Ele pergunta se você conhece o livro, né, O Deus dos Semitas, de João Evangelista Martins Terra, e se sim, se você recomenda. Ô, Silas, você me coloca numa sinuca agora, sabe? Eu já percebi que você deve ser o aluno mais pentelho da Marina, né? Olha, eu não sei, eu recomendo tudo para você ler, né? E tem, sei lá, né? Eu acho que você pode ler, sim, tá? Mas assim, eu não vou fazer a crítica ao livro do colega aqui, não. Eu conheço, eu sei quem é ele, né? Mas faça a leitura, Silas, e depois você comenta pra gente, tá bom? O que acontece, e eu vou falar porque você tocou no assunto, tá? Não é porque é o nome do colega, não, certo? Se ele estiver vendo aqui ou se ele vê esse vídeo aqui depois, para ele não ficar bravo comigo. Mas, assim, você vai... Existem muitas pessoas que falam, né, sobre Bíblia, sobre religião, certo? Quem produz a história hoje, Silas, o menor número de pessoas que produzem história são historiadores. Tá? Os historiadores, eles não são a primeira fonte também, necessariamente, de produção da história. Nós temos a história sendo escrita por políticos, sendo escrita por comunidades, sendo escritas por pessoas religiosas, né? E, evidentemente, que cada uma dessas histórias tem diferenças, né? Porque são critérios que são colocados ali na ponta da caneta quando essas pessoas sentam para escrever. Então, você, como historiador, você vai ter que reconhecer também a validade de cada um desses trabalhos, né? Se isso, de fato, né, apresenta um compromisso com o que para nós é importante, que é a ciência histórica, tá? Então, leia, né? Leia sim, talvez traga alguma contribuição para você, tá bom? Bom, obrigada, Martioli. Eu não sei como é que você está de tempo, se você dá para responder mais algumas perguntas ou se uma última... Mais duas. Mais duas, então, peraí. Mais duas. Selecionar aqui. Eu achei que eu ia falar tudo em 20 minutos. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, não, acho que eu acho que a gente pode, né? Tem algumas dicas aqui, as pessoas comentando bibliografias. Eu acho que a gente pode, então. Eu não sei se essa já foi, a do Fernando foi a que você acabou de responder, né? Sobre a História dos Hebreus. Aqui, peço desculpas, eu caí aqui. Né? Ou eles estão comentando de algumas palestras, uma outra palestra que está ali, também está no canal, com o professor Branque Buca. Então, eu acho que, não sei se alguém quer colocar alguma última pergunta, porque
como tem uns alunos falando, né, que estão um pouco atrasados nas discussões, enfim, né, mas isso é também normal, né, a gente... eu faço minha culpa, por exemplo, tem uma série de discussões aqui que o Mattioli está apresentando que eu também não estou inserida, né, porque não é um campo, meu campo é Roma, a gente tenta acompanhar, mas é impossível, né, a gente acaba conhecendo muito mais aquilo que é o nosso objeto de estudo. E só um comentário, né, que eu acho que o Mattioli falou, sobre algumas bibliografias, alguns livros, a gente, como historiador, né, não estou como historiadora, eu acho que é sempre importante a gente tentar ler historiadores, né? Quando eu digo historiadores, arqueólogos, né? Porque eu acho que isso sempre existe um critério aí que não estou desmerecendo os outros trabalhos, às vezes tem trabalhos muito criteriosos, né? Eu gosto de usar o exemplo da Marguerite Yourcenar, que foi escrever um livro sobre o Adriano e passou, né, metade da vida dela pesquisando sobre o Adriano. Então, quem sou eu para dizer que não tem gente que pesquisa muito, né? Embora o trabalho dela fosse, né, um livro de literatura, mas, de um modo geral, a gente tem uma série de critérios que tem que ser seguidos, né, Mattioli? Por isso que eu sempre indico, e falo isso para os meus alunos, né, olha, vocês querem, vamos falar sobre a Bíblia, então vamos procurar historiadores, né, que estudem, que tenham esses critérios para a gente ter esse olhar de historiador. Não quer dizer que outras pessoas não possam produzir trabalhos maravilhosos, né, é só porque a gente tem uma metodologia específica, né, uma abordagem teórica que não necessariamente vai ser a mesma, né, de outros religiosos. Então, só endossando um pouquinho, né, acho que o que o Mattioli falou, e já aproveitando para agradecer, né, porque eu acho que a gente tem aí, né, a chance de estar trocando informações e aprendendo muito com você, que tem esse critério todo, né, Mattioli, que faz um trabalho com com muito critério, né, trazendo essa questão toda, olhando para as fontes, entendendo como é que a gente olha para as fontes, tendo uma metodologia, uma teoria, né, específicas para olhar. Então, eu queria terminar te agradecendo mais uma vez, né, por ter aceitado o convite, de estar aqui falando para a gente, dizer que é um prazer, seja sempre bem-vindo para vir aqui, né, quem sabe você vem pessoalmente, acho que vai, né, a gente está combinando de você poder vir pessoalmente aqui para a UFBA. Então, gostaria só de te agradecer, dizer que foi muito bom, né? E não sei se alguém se você quer comentar mais alguma coisa, e só... Pode. Marina, eu, na verdade, que agradeço, tá? Eu fico feliz com a oportunidade de estar falando dessa temática com os seus alunos. Quando eu vou fazer as minhas palestras, eu prefiro ficar um pouco mais livre, porque palestra lida é um saco, tá? A gente sabe disso, né? E eu não quero falar com os teus alunos como palestra lida. Evidentemente que ela perde um pouco em conteúdo, mas ela ganha em vivacidade, né? Então, eu vou ficar muito contente se os teus alunos eles conseguiram subtrair alguma coisa das minhas falas aqui. Eu me coloco à disposição para eles, podem entrar em contato comigo. Gostaria que vocês entrassem lá no meu site para aprender um pouquinho mais, né? Para ver a validade das coisas que eu escrevi. Acho que tem alguma validade, sim, né? E está bem inteligível para todo mundo, mesmo para um aluno de primeiro ano de graduação. E caso alguém quiser qualquer informação a mais, pode entrar em contato comigo, se eu puder, né? O assunto é muito extenso, eu não consigo dar conta de tudo, eu posso dar essa ajuda, sim. E para você, Marina, especificamente, eu fico contente de, mais uma vez, estar com essa fala aqui, mas eu ainda não queria que fosse a última, né? Porque quem dera... todo semestre você tivesse esse momentozinho aí. Claro que agora você tem o vídeo, você vai poder reproduzir, né? Mas por estar participando aqui com você, como eu já fiz com outros colegas que me buscaram, e eu vou me esforçar para no ano que vem, quando nós fizermos o evento aqui, vai ter o troco, tá? Eu vou dar o troco em você e você vai ter que vir presencialmente aqui. Eu, como ainda não conheço Salvador, quero ir aí, quero ter um momento com os teus alunos, tá? Já está convidado, Mattioli, obrigada, é sempre um prazer ter você aqui, né? E dando abertura, você sabe que a gente convida, né? Esse mês que vem. Com certeza, tem que fazer isso. Tá certo. Então,
Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Queria também agradecer a Riandra, que ficou nos bastidores, precisou entrar presencialmente, então sempre gosto de dizer que a gente consegue, né, tá fazendo essas coisas, às vezes, graças à ajuda desse pessoal que está apoiando a gente, né? Então, queria agradecer bastante a Riandra por isso, né? A ajuda dela é fundamental, né? Então é isso. Maccioli, muito obrigada. Prazer ter você aqui e conto com você de novo daqui a um tempinho, tá bom? Tá bom. Um abraço Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.